Você já se pegou pensando, poxa, por que será que eu como pouco e não consigo emagrecer? Se sim, ouça o que eu tenho para te ensinar nesse vídeo, porque pode ser uma virada de chave para você. Muitas podem ser as causas de você não emagrecer, geralmente não existe um único fator, e por isso que uma transformação como o emagrecimento deve ser feita de forma responsável e com auxílio de um profissional, que te analise como um indivíduo único e te acompanhe nesse processo, garantindo que você emagreça da forma correta. Mas existe um ponto que quando você já tem bons hábitos e uma consciência alimentar do que é ou não saudável, pode ser uma das chaves do sucesso para você emagrecer de forma saudável, feliz, se sentindo saciada, sem esse negócio de passar fome e de forma sustentável, conseguindo levar isso adiante, seja para perder mais peso ou para manter o peso que você conseguiu atingir. Mas antes de tudo, é claro que eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque só assim eu vou conseguir entregar conteúdos de qualidade e informações confiáveis sobre nutrição para mais e mais pessoas. Se você gostar, também curte esse vídeo e fique à vontade para deixar comentários, dúvidas, sugestões que eu vou adorar responder tudo. Bom, e esse ponto tão importante que eu vou falar hoje se chama densidade calórica dos alimentos. A densidade calórica é a quantidade de calorias que um alimento possui em determinada porção. Isso significa que em uma mesma porção, alguns alimentos possuem muitas calorias, ou seja, alta densidade calórica, enquanto outros têm poucas calorias, ou seja, baixa densidade calórica. Por exemplo, 100 gramas de batata inglesa cozida tem 52 calorias. Já 100 gramas de arroz branco cozido tem 128 calorias. Ou seja, você poderia comer 250 gramas de batata se quisesse, pelas mesmas calorias de 100 gramas de arroz branco. Isso significa que, se você está em processo de emagrecimento e, portanto, fazendo déficit calórico, é inteligente você colocar alimentos de baixa densidade calórica nas suas refeições, porque assim você pode comer um volume maior de comida e ficar saciado sem ingerir uma quantidade tão grande de calorias. Mas isso não significa que agora você vai excluir todos os alimentos que possuem uma densidade calórica mais alta e só comer alimentos de baixa densidade calórica. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Além da densidade calórica, tem um outro ponto importante que a gente precisa avaliar, que é a densidade nutricional, ou seja, a quantidade de nutrientes que aquele alimento fornece. Existem diversos alimentos que são calóricos, mas também são riquíssimos em nutrientes, são super saudáveis e você não deve excluir da sua alimentação. O abacate é super nutritivo, o azeite de oliva, as castanhas, banana, alguns peixes que são ricos em gorduras boas, pasta de amendoim, entre vários outros. Muitos desses alimentos são calóricos porque eles são ricos em gordura, só que gorduras boas. E a gordura também contribui para a saciedade, então, de várias formas, eles são benéficos. O segredo é equilibrar alimentos saudáveis, mesmo que tenham uma densidade calórica maior, com alimentos de baixa densidade calórica e utilizar essa estratégia principalmente nas refeições que você percebe que tem mais fome e tende a comer mais. Mas agora eu queria destacar aqui um ponto de atenção. Eu falei lá no início que a densidade calórica dos alimentos pode ser uma das chaves do sucesso para o emagrecimento se você já tiver bons hábitos e um entendimento do que é ou não saudável, certo? Isso porque hoje em dia se popularizou muito a dieta flexível. Talvez você já tenha ouvido falar ou até já pratique esse tipo de dieta, que é quando você tem o cálculo da quantidade total de calorias e de macronutrientes que você precisa ingerir no dia para atingir o objetivo que você deseja. E através do auxílio de aplicativos, você tem autonomia para fazer substituições dos alimentos no seu dia a dia sem sair do seu plano alimentar. Só que essa dieta não é para todo mundo. Eu digo que ela requer alguns pré-requisitos para funcionar. Porque você precisa ter uma consciência alimentar, entender o que é saudável, os nutrientes que você precisa consumir, saber como escolher bons produtos no mercado e querer emagrecer com saúde, não só pela estética. E por que eu penso dessa forma? Porque muitas pessoas olham só para o lado das calorias, como se só elas importassem, esquecem da densidade nutricional dos alimentos e aí acabam fazendo substituições muito ruins. Pensa aqui comigo, você pode trocar um café da manhã reforçado com pão, ovo, queijo, iogurte, frutas, ou seja, bastante comida, por um pão de queijo e um pedacinho de bolo, desde que eles tenham a mesma quantidade de calorias? Pode, você vai ficar dentro das calorias que você precisa ingerir. Mas além de você estar começando o dia comendo só carboidratos refinados, sem nenhuma fonte de proteínas, fibras ou outros nutrientes, um pão de queijo e um pedacinho de bolo vão preencher muito menos o seu estômago e te dar muito menos saciedade do que aquele café da manhã volumoso e nutritivo.
Então é uma troca ruim em diversos aspectos. Você vai estar trocando uma refeição de alta densidade nutricional simplesmente por calorias vazias que não vão satisfazer a sua fome. Antes mesmo do almoço, você provavelmente já estaria com fome, até porque uma refeição rica em nutrientes vai demorar para ser digerida e não só pelo seu volume, mas pelas proteínas, gorduras, fibras, ou seja, todos os nutrientes que retardam a digestão. Já o pão de queijo e o bolo, que são só carboidrato refinado, vão ser digeridos rapidinhos, logo o seu estômago vai estar vazio e ainda toda essa glicose vai direto para sua corrente sanguínea, causando um pico glicêmico. Ou seja, não tem vantagem nenhuma. É muito mais inteligente você encaixar um pedacinho de bolo como sobremesa depois do almoço, por exemplo. Claro, desde que o seu almoço seja uma refeição completa e rica em nutrientes, né? E colocar o pão de queijo lá no lanche da tarde, acompanhado de uma fonte de proteínas, uma fruta junto, que na verdade também pode ser o café da manhã, desde que não seja só o pão de queijo. Fica claro para vocês que uma coisa é bem diferente da outra? Você pode continuar comendo o seu docinho, o seu pedaço de bolo, o seu pão de queijo, desde que você encaixe eles num contexto de uma refeição completa, em questão de nutrientes. É muito melhor, é muito mais saudável para o nosso organismo quando a gente come dessa forma. Então, agora que você já sabe sobre densidade calórica, densidade nutricional e estratégias para emagrecer de forma saudável, sem passar fome, sem deixar de comer o que gosta, você já pode utilizar tudo isso a seu favor e ter muito mais sucesso no seu processo de emagrecimento.